Pausa. Com saúde mental. O universo da parentalidade em discussão na Rádio AVFM. Ou como a literacia em saúde mental pode fazer toda a diferença na sua vida. No ar, Bárbara Pereira. Boa tarde. Boa tarde a quem nos está a ouvir nos 98.7, a quem nos vê e ouve nas nossas páginas do Facebook. Bem-vindos a mais um Pausa com Saúde Mental. Hoje recebemos em estudo a nossa convidada residente Melanie Jorge. Olá, Melanie. Olá, Bárbara. Olá a todos. Bem disposta? Sim, obrigada por estar aqui mais uma vez. É muito bom ter-te cá, Melanie, e beber do teu saber e termos esta conversa que no fundo é uma conversa. Antes de vir para cá, ainda na Futuro, eu gravei um vídeo a convidar as pessoas para estarem connosco e a divulgar o tema que nós vamos trabalhar e expliquei, ou sublinhei que falamos sim como mães também, mas tudo aquilo que nós transmitimos não é a nossa opinião, não é? É com base naquilo que é também o nosso estudo e a ciência, e isso é importante sublinharmos, não é? Claro. Que não vamos aqui opinar nem ligar os achómetros, porque para isso já há muitas coisas feitas por aí. Por isso, bem-vindos a mais um Pausa. Hoje o tema é o desfralde. É um tema impactante no sentido em que é um desafio para as famílias, para as instituições e, imaginem, para as crianças, não é? Porque se para nós que somos adultos estruturadinhos, não é, Melanie? É um desafio apoiarmos as nossas crianças neste desafio, nas habilidades que elas têm que adquirir. Imaginemos para eles que nunca ouviram falar na possibilidade de existirem outros caminhos para este esfíncter e para o eliminarem. Por isso, vamos falar do desfralde. Explicar a quem nos está a ver e ouvir um bocadinho este caminho mais respeitoso ou consciente, como lhe queremos chamar, mas para isso desmistificar, não é? Sim. Qual é que é a base deste fenómeno e como é que podemos fazer. Se calhar vamos começar efetivamente por isso, o que é que implicará esta visão mais consciente e respeitosa deste desfralde. Podes-nos ajudar, Melanie? Sim, eu se calhar referiste que era um grande desafio para todos, e eu diria que o verdadeiro desafio é para as crianças, certo. Não é? E não tanto, ou não deveria ser tanto para os adultos, seja a família, sejam as instituições. Certo. E isto porque quem está a passar pelo processo de controle esfincteriano é o bebê e a criança, e não a família. Verdade. Não é? Quando nós temos um papel demasiado interventivo, que é o que na verdade se faz ainda muito hoje, apesar do que sabemos e do conhecimento que temos, estamos a interferir num processo que supostamente é natural. Supostamente não, ele é natural e é fisiológico, certo. É um processo de maturação, certo. A nível físico, psicomotor, socioemocional. Portanto, nós precisamos de ter outra perspectiva, e daí este desfralde mais consciente, como tu dizias, pode ter a terminologia que quisermos, mas de ver e observar este processo de um ponto de vista em que a criança tem que ser tem que ter o papel principal no meio disto tudo, não é? Verdade. Tem ritmos e tem maturação que está a acontecer e que nós não podemos nem devemos acelerar, nem tentar interferir, porque a não ser a determinada altura, se as coisas, pode haver aqui alguma questão que precisa ser trabalhada, mas até uma determinada idade que vamos ver, é um processo que se quer que seja natural, fisiológico, positivo, e com o mínimo de intervenção possível. Ok, e começamos com esta nota, não é? É um processo natural que tem uma vertente maioritariamente biológica e só vermos o desfralde nesta perspectiva
põe Muda por tudo. terra muitos dos comportamentos, não é? Que são feitos e que as crianças, não é? Têm O que desfralde absorver. não tem de ser, não é? Apesar de resultar, na maioria dos casos, que não é verdade que resulta em todos, porque depois nós vemos mais à frente algumas situações que aos olhos São os do que falsos sabemos, desfraldes, não é? aos olhos do que nós sabemos, pode-se dizer, provavelmente confirmamos que tem a ver com o facto de ter sido muito interferido e forçado numa fase em que a criança não estava preparada. Certo. E vamos falar também do que pode acontecer nesses casos, não é? Mas sendo respeitado é uma coisa muito natural. E não requer grande esforço por parte de ninguém, o que é maravilhoso, porque na verdade os processos e os treinos que nós vemos acontecer há anos, que todos nós provavelmente passamos, não é? A nossa geração e antes igualmente, provavelmente, Certo. não sei. Nunca falei disto com outras gerações mais velhas, por acaso. Não sei se havia tanta intervenção ou se era uma coisa mais natural. Sim. Não faço ideia. Mas sabendo... Da experiência que eu tenho, do contacto que eu tenho tido, muito punitivo até. Não é? Ok, Ou consequências, seja, não é? Isso, Negativas. existem relatos de vidas que eu já toquei, que dormiam no tapete, quando, Certo. obviamente que se o desfralde não for feito da forma do caminho que nós vamos expor hoje, não é? Pode existir este falso desfralde, logo não há esta maturação, logo não é voluntário, logo há fugas, não é? Naturalmente, e muitas vezes antes e agora também, não é? Mas eu acho que este respeito pela integridade física está cada vez, felizmente, a ser levado em conta, mas há alguns anos atrás, para além de não existir este respeito pela parte neurológica, não é? De ser biológico, existia ainda este agravante, não é? Da punição Sim. física por não conseguir, na Consequências expectativa, graves não até, é? não é? Da sociedade e dos próprios familiares. Que esta é aquilo que resulta das vidas que eu tenho tocado, Certo. que muitas E vezes... faz sentido, tem a ver com o padrão que se vivia de consequência e de violência até, não E é? desta De parentalidade e desta forma, não é? mais austra. Nós psicólogos exploramos esta história desenvolvimental e a infância é muito importante para nós e às vezes quando mergulho percebo que aconteceram coisas semelhantes. Sim. Ok, pois, porque efetivamente quando nós interferimos demasiado vai haver uma aprendizagem, mas não é uma maturação natural, não é uma coisa que se aprende porque se atingiu o patamar de desenvolvimento esperado para que aquele controle esfincteriano aconteça. E portanto vão haver acidentes, certamente. Vão haver acidentes e vão existir doenças futuras que vão surgir também. Poderão surgir muitas e vamos falar também Certo. aqui delas. Olha, uma coisa, desculpa, só Força. porque estamos a falar deste processo de desfralde, mas não falamos que aqui a questão é que normalmente a partir dos, e estavas a dizer que já vai melhorando, mas ainda se vê muito, se vê muito ali a partir dos 18 meses, 2 anos, um género de treino. Certo. Pronto, e seja que treino for, seja no desfralde, seja no sono, tu também saberás falar melhor disto do que eu, provavelmente, mas tem consequências sempre negativas a nível emocional, mas também físico, era aqui que tu querias chegar, Exatamente, não é? exatamente. E nós ainda vemos isto nas escolas, em muitas escolas, ainda vou recebendo feedback e percebe-se ainda essa incongruência, não é? Nós queremos respeitar as crianças, mas ainda estamos um bocadinho longe. No geral, a sociedade ainda está um bocadinho longe de o fazer, porque não há também informação suficiente. E é isto, é o perceber o que é que efetivamente é este fenómeno, porque eu acho que há a ideia errada de que é aprendizado, não é? Ou seja, que é só aprendizado. Eu não quero avançar muito porque quero que nós vamos seguindo aqui uma linha também para ficar mais claro para quem nos está a ver e ouvir. Mas eu acho que há muito esta lógica, não é? Isto não é uma questão de... isto não tem uma vertente biológica e o que nós queremos mostrar é que é biológico, não é uma questão de ter uma vertente biológica. É biológico, não é? E por isso é que esta informação é útil para que as pessoas questionem.
ok, então se é assim, se calhar estas práticas não fazem de todo sentido e caem por terra, não é? Sim, e só para, antes de iniciarmos aqui o nosso Certo. alinhamento, eu gosto desta frase porque faz sentido neste contexto mais de assumir uma vertente mais consciente do desfraldo, que é as fraldas são deixadas pela criança. Não somos nós adultos que as tiramos. Certo. Pronto. E se assim for, vai ser muito mais fácil. Posso-vos garantir que já conseguimos- testei várias vezes. E conseguimos não consumir vídeos do género 5 passos para a retirada da fralda, não é? 10 dicas para retirar ou para fazer o desfraldo ao seu filho. Pronto, que isso fique claro. Então, nesta dualidade tão bonita e que queremos que seja numa conexão de amor, mas com firmeza sempre, não é? Entre criança e adulto, não é? Vamos, se calhar, falar um bocadinho sobre isso. Ou seja, qual é o papel de cada um, de que forma é que o adulto pode apoiar neste desenvolvimento desta habilidade e desta maturação mais do que habilidade. Não quero que esta palavra habilidade se entriste muito de que é apreendido. Tem uma parte que nós podemos efetivamente participar, que é aquilo que eu estava a dizer, explicar que existe um pote, que existe uma sanita, mostrar-lhes que não usamos fralda e essas coisas. Por isso, se calhar, acho que era importante começarmos por aí, nesta dualidade entre o adulto, cuidador e a criança, qual o papel de cada um, Certo. E principalmente qual o papel do adulto, que são aqueles que nos estão a ouvir neste momento e Sim. que podem ser impactantes na vida das nossas Podemos crianças. mudar aqui a vida de uma criança. Força. Olha, há ali uma fase que eu dizia há bocadinho, por volta dos 18 meses, 2 anos, depende de bebê para bebê, em que começam a ter consciência da fraldinha suja, não é? Começam a perceber o que é que a mamãe está ali a fazer na sanita, não é? Quando conseguem observar. E se houver irmãos mais velhos ou na escola meninos mais velhos que vão à sanita, ficam a ver e até se interessam. Pronto. E começam a ter consciência de que há aqui qualquer coisa, né? Na fralda que incomoda, Certo. etc. Muitas Mas vezes, isto acontece nesta fase. Desculpa-me diz-me. interromper-te, e muitas vezes este, que não é um sinal Não. de maturação, é o alto, que já se incomoda. Alto, que já está perspicaz, porque está para tudo, não é? Tudo é uma novidade. Exatamente. Mas muitas vezes esta nuance que tu estás a falar, Isto não é um sinal de que está preparado para desfralda. isso, era aí que eu queria chegar, mas é muitas vezes o que marca aquilo de que vou começar a treinar. Sim, não ou é? nas escolas iniciam aí. Certo. Este não é um sinal, até porque normalmente a maturação atinge-se ali por volta dos 30 meses. Mais coisa, menos coisa. Depende de criança para criança e há crianças um bocadinho mais cedo e há crianças um bocadinho mais tarde. Certo. Mas é só para termos aqui uma baliza, vá. Depois, é esperado que cada criança tire a fralda naturalmente, deixe a fralda, vamos dizer assim, sozinha, com o apoio, claro, tem que haver apoio e um ambiente Certo. preparado, mas de forma natural, sem ser aqui um comportamento treinado, ali até aos 4 anos de dia. E depois de noite, nas Podes cestas e de repetir noite, até aos 4 anos. outra vez? É, até aos 4, está bem? Não há aqui 2 ou 3 anos, não tem que tirar a fralda ou não deve tirar a fralda até aos 3 porque vai... Não, 4 anos é a maturação, é ali o timing. Diurna. De dia, sim. De noite e cestas temos aqui uma outra... Já vamos lá. Uma outra parte, sim. Porque pode ir até aos 6 anos de noite. São muitas horas. E é um controlo que está ali muito inconsciente, não é? Nós quando estamos a dormir não estamos atentos, nem é impossível. Pronto. É mesmo quando está o eu agora ia processo de dizer uma maturação coisa, mas se feito. calhar não é adequado. Eu ia perguntar quem é o adulto que nunca fez xixi na cama depois de ser adulto. Mas pronto, avançando. Ou seja, estávamos a falar naquilo onde é o começo, qual é aqui a nossa baliza, sendo que cada criança é uma criança e se temos aqui uma parte biológica, temos ritmos diferentes. Sim. Ou seja, não é um botão e eu maturo. Não, eu vou maturando ao meu ritmo, não é? Exatamente. E o ambiente, nestas questões mais fisiológicas, não é assim tão impactante como nós achamos que é, não é? Pode incentivar
pode Isso. motivar. Isso. Claro que se estamos a trabalhar a autonomia noutras áreas, provavelmente vamos sentir autonomia também nesta Certo. questão, como noutras, desenvolvimento, Certo. não é? Tem a ver com o estímulo que é feito nas várias áreas de desenvolvimento Certo. também, claramente. Mas depois temos também algumas questões que nós sabemos e assim, as que mais... eu acho que se pensarmos um bocadinho, toda a gente repara nelas, que Então é vamos fazer o exercício em controle. conjunto. Sim, se nós pensarmos o controle do cocó durante o dia, durante a noite, acontece numa fase muito... Eles ainda são pequeninos, não é? Bebezinhos, normalmente ali, a partir de 1 ano, se calhar menos, nem sei agora. Certo. Agora que estou aqui a pensar, não sei, mas são muito pequeninos. A certa altura deixam de fazer cocó de noite. Portanto, o controle esfincteriano do cocó durante a noite está feito. Ninguém lhes ensinou, ok? Exatamente. E temos aqui este ponto. Não é Fisiológico, preciso neuronal. ensinar isto. Eles Ok. acabam por deixar de fazer. Depois temos o controle do cocó durante o dia. Certo? E eles começam a ficar incomodados quando vão fazer. Começam a ter Efetivamente, consciência desta contração e descontração dos músculos de ambos os órgãos, não é? geralmente, se há um treino, se houver um treino, começam a dizer quando já fizeram, porque foi antes, estão a fazer um processo antes do tempo, não é? Certo. Mas se não, eles controlam muito melhor o cocó e só depois é que controlam o xixi e avisam que querem fazer cocó. Se Certo. seguirmos aqui o ritmo deles. E continuam a fazer xixi sem controle. Sim. Depois temos o controle do xixi durante o dia e só depois durante a sesta e a noite. São estas as etapas naturais. Sim. Quando nós respeitamos, porque senão Certo. elas podem baralhar-se todas e termos aqui Ou uma grande seja, embrulhada. tu estás a expor o papel da criança, ou seja, o papel da criança é ir efetivamente mostrando ao adulto em que fase é que está, o que é que já conseguiu fazer. Se nós ficarmos atentos, vamos observar isto, não é? Depois temos também aqui uma consciencialização que é notória, que é, normalmente, numa primeira fase, avisa depois de já ter feito o xixi e o cocó. Certo? Não sei se tu te lembras do teu Santiago, Sim. mas normalmente... O primeiro dia em que o Santiago deixou a fralda aconteceu 2 vezes nesse dia. E eu expliquei-lhe, é antes. E ele, ok. Não aconteceu mais no dia seguinte. Depois, às vezes quando eles são muito pequenininhos, até dizem, apontam assim para a fralda, xixi, não é? Certo. Já fizeram. Depois há uma fase em que eles avisam quando estão a fazer e às vezes baixam-se e dizem cocó, não é? Como assim, Certo. pronto, e estão a avisar enquanto estão a fazer e depois começam a avisar que estão a fazer antes de fazer, ou que querem Certo. fazer. Pronto, e às vezes não dá tempo de chegar, mas é esta Ou seja, consciencialização também acontece por etapas. Exatamente. Primeiro, Primeiro temos antes, ou seja, só depois de fazerem é que nos comunicam, sim, depois enquanto durante está a fazer, e depois conseguem ter este controle antecipadamente. sim, e dizem, Ok? eu tenho vontade de fazer xixi, não é? Ok. E no início a gente corre muito, não é? Sim. Porque este controle, este contrair e descontrair os músculos, tanto uma da bexiga aprendizagem. como do ânus, é uma aprendizagem, ok? Exato. Pronto, e depois de saber isto... Tu estás nos sinais já. Não, Ok. não estou, ainda não estou. Não estou, não. Porque agora queria-te falar aqui do papel da criança como Certo. guia do seu próprio Isso. processo de desfraldo, que era aqui que tu querias que eu chegasse. Só que Isso. estes pontinhos eram importantes de referir. Certo. Porque se nós pusermos o papel do desfralde do lado da criança, só nos resta observar e preparar o ambiente e Verdade. respeitar e criar aqui uma relação de confiança para que tudo role tranquilo, não é? De forma tranquila. E vamos aqui pensar que se o corpo da criança é o corpo dela, não é o nosso. Se o desenvolvimento de cada criança é diferente de criança para criança, não é? Verdade. Todos nos desenvolvemos de forma muito diferente e com os nossos filhos e alunos, etc. As crianças que temos a nosso cuidado também é diferente. Nós somos todos diferentes. É um processo que é de maturação, nos vários níveis que já falámos, físico, socioemocional. Então não faz sentido que nós treinemos este processo. Certo. Pronto. Ou seja, o papel da criança é de orientador. Eu vou-te explicar em que fase é que eu estou. Eu vou-te orientar nesta viagem que é Se minha, nós não é? permitirmos, Certo. nós só temos que acompanhar.
não é? E esse é o papel do adulto. Então o adulto faz o quê? Depois temos aqui o papel do adulto. O que é que nós podemos fazer enquanto adultos que estamos a acompanhar uma criança que está a mostrar sinais de estar preparado para, que também podemos falar dos sinais. Sim. O adulto. Primeiro tem que estabelecer aqui uma relação de confiança, que esperemos que haja sempre essa relação de confiança. Em contexto escolar, é importante que quem acompanha a criança que está a mostrar sinais de estar preparado para fazer este desfraldo, ou de estar a acontecer este desfraldo, que tenha, além deste conhecimento, era importante que tivesse uma relação de confiança com a criança, não é? E aqui, se me permites, Melanie, para todas as situações desafiantes, porque aqui não é difícil, é desafiante, porque é sempre uma mudança, a conexão tem que existir antes, senão, mesmo naquilo que é aprendido e é comportamental, não é? Na relação dos miúdos, das rotinas, se não trabalharmos esta conexão e esta relação, na hora da colaboração não vai acontecer e vai ser muito mais difícil. Exato. Por isso é para todas as etapas e seja qual for o desafio da criança, certo, Melanie? Certíssimo. Depois temos aqui que pensar no ambiente que temos à volta. Se nós ponderarmos o ambiente, pensarmos o ambiente que queremos ter em casa, o ambiente, por exemplo, vamos pensar em nós, né? Queremos ter certo. um ambiente saudável no trabalho, que tenha uma série de condições. Se nós queremos incentivar uma criança a desenvolver numa determinada área, nós temos que preparar o ambiente onde isso vai acontecer, certo. Não é? E neste caso estamos a falar da casa de banho. E isso implica o quê? Implica ter coisas acessíveis à criança, adaptadas ao tamanho, e depois confortáveis, sim, apelativas, que sejam até escolhidas pela criança em conjunto com os pais, por exemplo, e portanto preparar o ambiente é sempre importante, tá bem? E queria também reforçar aqui a ideia do modelo. Se nós no dia-a-dia permitirmos que a criança veja, um bebê e a criança vejam todas as dinâmicas, todos, né, os nossos rituais e rotinas, para ele vai ser básico. Eu começo a imitar, não é? Também quero sentar-me. E o querer sentar não é sinal de que está preparado para tirar a fralda, para deixar a fralda. É sinal que está a explorar. Exatamente. E a conhecer. E vai, se calhar, estar 6 meses ou 1 ano a sentar-se de fralda no vazio que Toma está lá na casa de banho. Mas não faz mal. Não há necessidade de tirar, nem de forçar para estar ali, nem... Faz parte. Deixar acontecer. Como nos imitam e nos copiam em tantas outras áreas da nossa vida, também vão fazer isto. E aí há uma aprendizagem, vão saber que efetivamente nós vamos à casa de banho e fazemos xixi e cocó, quando eles estiverem preparados, no caso. Sim. Mas fazemos isso e depois limpamos e depois lavamos bem as mãos, e, não é? Sabem o processo todo quando chegar o momento. Porque quando chegar o momento, vai ser só tirar a fralda e não é preciso fazer mais nada, eles sabem fazer tudo. Verdade, é isso. É verdade. Boa. Então, preparar o ambiente e permitir esta modelagem no sentido da observação, não é? Porque eles são um espelho e isso é importante para aprenderem antes de executarem. Exatamente. Eu costumo, a minha mãe fala muitas vezes e isto pode não ter nada a ver, mas vai-nos ajudar nesta parte da modelagem. Fala muito de eu me safar a costurar e a sentar numa máquina de costura e ela nunca me ensinou. Mas eu via as horas vezes sem conta. As horas que tu vias, não é? Pronto, é igual, não é? É a mesma coisa, claramente. Força. Temos também aqui o papel de motivar, claro. Temos que motivar, temos que estar ali. Não é para ser, ok, isto é biológico, vamos responsabilizar. Nós vamos motivar e vamos incentivar quando observarmos os sinais. Exatamente. De que há e mesmo assim, sem pressão. E sem pressão. O motivar... Porque nós podemos ver os sinais que estão aqui a nível fisiológico, por exemplo, ou psicomotor, mas se calhar a nível socioemocional pode haver ali qualquer coisa que ainda não esteja lá. Certo. Então nós podemos motivar, sim. Certo. Não é? Incentivar a autonomia. Isso. Não é? Noutras áreas, para que depois ali também seja possível. Mas não vamos forçar. Isso. Vai tomar banho. Porque não ajudar a despir-se. Certo. Não é? Vestir é mais difícil, mas também pode ser. Sim. Mas tirar a própria fralda quando vai mudar a fralda. Certo. Escolher se vai mudar a fralda de pé ou deitado. Por exemplo.
Deixarmos de ser egoístas, não é? E- O que é que nos dá não- mais jeito? Exatamente, nem sempre dá jeito, às vezes vai ter que ser como nós até queremos, mas Sim. se nós pudermos dar esta autonomia, eu também quero limpar, chega a uma Sim. altura que também querem limpar-se, etc. Vamos tentar facilitar este Certo. processo, não é? E criar aqui uma boa relação com todo o processo de higiene, da sua própria Exato. higiene. E isto é válido desde o primeiro dia de vida. Porque se nós respeitarmos estes processos, não é? O mudar a Certo. fralda, se tornarmos este momento apelativo, bonito, em que há, não é a coisa que a gente mais gosta de fazer, claro que não, obviamente nenhum de Mas nós. é natural. Mas é uma coisa natural e Certo. que tem que haver aqui, podemos aproveitar estes momentos para conversar, olhar olhos nos olhos, perguntar, pedir permissão para mudar a fralda, não é? Certo. E temos aqui este respeito. E depois então quando estão preparados, dar-lhes um bocadinho de autonomia. Tá bem? Ok. Consegues tirar esses velcros da fralda? Ó, vê lá. É. Quero ver se consegues, não é? É Eles isso. próprios acabam por pedir, porque eles adoram mexer em velcros ali por volta, não é? A Exatamente. partir dos 18 meses, 2 anitos, dependendo. Mais. Portanto, vamos aproveitar isso. Depois, cooperar ali no processo, e estamos disponíveis, mas não vamos forçar, como dizíamos há Claro. bocadinho. E gerir muito as nossas expectativas enquanto adultos, enquanto pais. Aquilo que nós queremos não é o que tem que acontecer. Certo. Está bem? Não é... Estes ruídos externos também das pressões Sim. Ai, e as não usas nossas fralda. e as nossas próprias expectativas, que muitas vezes são as nossas é o nosso maior inimigo, Sim. não é? Ou às vezes termos expectativas mais realistas ou nem ter nenhuma relativamente àquele processo. Eu nunca passei, por isso eu vou ver como é que acontece. Não é? Exato. E depois, se nós soubermos esta informação e quais são os sinais, tanto de controle, que está a acontecer este Certo. controle esfincteriano, como sinais de alerta, porque também são importantes de saber. Nós, Certo. se vamos assumir isto, também temos que saber o que pode não estar a correr assim tão bem, para Verdade. pedirmos ajuda se for necessário. Verdade. E existem várias, não é? Várias situações que podem acontecer e nós precisamos de ajuda de profissionais para apoiar. Certo. Portanto, se soubermos isto tudo, podemos confiar, está bem? Boa. E acho que do papel da criança e do Do adulto é muito adulto por aqui. é muito isto, não é? A criança conduz o barco, o adulto cria o ambiente, dá o Apoia. apoio e motiva. Sim. Sem pressões. E dá aqui autonomia, não é? Incentiva a Exatamente. autonomia. E possibilita essa autonomia. Não faz aquilo que a criança já consegue fazer. Muito bem. Sinais, porque acho que quem nos está a ver e ouvir quer saber, então, Melanie, diz lá quais são os sinais que nós temos que estar atentos depois de trabalhar esta conexão, depois de estarmos conscientes para estas coisas todas, não é? De que há maturação a nível neuronal, aquelas conexões estão a acontecer, aquele cérebro está a crescer, por isso está na altura. Força. Olha, geralmente há um controle. Vou aqui só reforçar aqui uma coisa que não me queria esquecer de vos Força. dizer depois. Normalmente há um controlo já assim por um período de umas horas, 3, 4 horas, em que aguenta sem fazer xixi e depois de repente faz muito xixi ao mesmo tempo. Isto pode ser um dos sinais. Isto são sinais de que podem estar preparados, não são sinais de que estão preparados. Não é Ok. ter alguns destas checklists e estar preparado. Até não. porque tem que haver um somatório, certo? Podemos também sublinhar isto, não é? Isto pode não é ter por existir um 3, 4, 5, 6 sinais Isso. destes e ainda faltar ali um clique. Ok. E não vale a pena estar a pressionar Boa. muito, porque quando chegar o dia, ela diz assim: eu não quero usar mais fralda, eu não quero pôr fralda hoje. E nós já temos: como assim não queres pôr fralda hoje? Tens a certeza, mãe? Não quero fralda, quero a minha cueca. A Certo. cueca que já está lá preparada, né? certo, toda gira. Pronto, mas não é necessário usá-la, não é? Até Certo. eu não quero Sim. a fralda. Mas sim, normalmente aguentam aqui um período de tempo. Ok. Depois, nós sabemos, conseguimos observar que já controlam os esfíncteres. É fácil nós Ou percebermos. seja, porque este processo de pedir para fazer xixi ou pedir para fazer cocó acontece ainda usando fralda, por isso nós percebemos se nós eles não conseguem... tiramos a fralda durante Exatamente. todo o processo. Ou seja, percebemos se eles conseguem esperar até chegar ao pote ou até chegar à sanita, não é? Se conseguem aqui controlar a musculatura e prender. Sim, É isso? sim. Ok.
Quando nós percebermos que eles estão a controlar por um grande período de tempo, O processo está a acontecer. e se calhar às vezes, eu tenho vontade de fazer xixi, e tinha a fralda sequinha e agora de repente já não tem, estamos aqui a começar a ter consciência e mais maturação. Geralmente também há assim os sinais de pôr-se de cócoras, esconder-se, começam a ficar mais envergonhados. Pronto, também pode ser um sinal que está a começar a acontecer aqui o controle. Uma maturação. Sim. A linguagem é muito importante. Ter a linguagem bem desenvolvida, comunicar claramente o que precisa e o que sente, etc., pode ajudar muito e pode ser um sinal também de que vai ser mais fácil desenvolver este processo. Boa. Em nível de parte motora, fala-se aqui porque quando nós vamos à sanita, geralmente precisamos de subir um degrauzinho que está lá para apoiar, para depois, não é, colocar o redutor e sentar. Então, subir e descer escadas, não é, de forma autónoma, sem cair e estando seguro de si. Portanto, esta parte motora também é muito importante. E se for o pote, o conseguir ter este equilíbrio de se... sentar e levantar, não é? Exatamente. Agachar e levantar com equilíbrio, sim, não é? Aqui tirar a roupa e vestir, que nós falámos há bocadinho, também é outro sinal, porque se nós vamos pô-los na sanita ou no vacio e eles ainda não sabem despir-se nem vestir-se, eles vão estar dependentes do adulto. Certo. E nós queremos que este seja um processo de autonomia, de Acho que desenvolvimento. esse ponto é muito importante. Sim. Então, saber puxar para cima a roupinha, ou melhor, no caso, despir primeiro, baixar a cueca e a legging, não é? Vamos facilitar também com a roupa, por favor. Não ponham cintos, nem calças. As meias calças são terríveis, não é? Ou então calças de ganga com botão. Isso é depois. Vamos facilitar um bocadinho se sabemos que está a chegar o momento ou que nos parece que está a chegar o momento. Vamos tentar facilitar na roupa, que às vezes eles não querem continuar a usar o vestido, etc. Não é? Mas pronto, podemos tentar facilitar aqui para que eles se sintam ainda mais confiantes. Eu já consigo despir e vestir, não é? Certo. Depois também a questão de quando eles chegam àquela idade em que eu sei o que quero, não, eu quero isto e vou fazer isto, então fazer valer a vontade também pode ser outro sinal. Agora temos que juntar isto tudo. Isso. Não é só um ou dois, tá bem? Certo. Vamos avaliando e vamos vendo. E aqui temos os principais sinais de alerta que o processo está a acontecer. Força. Sim, temos mais um, que este aqui, eu quando trabalhava em creche, este era assim mais desafiante, que era o parar de brincar. Em casa não senti tanto, com as minhas filhas não sinto isso. Sim. Mas na creche senti muito parar de brincar para respeitar a necessidade que está a para sentir, ir fazer não é? xixi. Isto é muito desafiante para eles, não é? Parar uma coisa que estão a fazer e de que gostam muito e não querem terminar, até porque lhes está a dar satisfação, provavelmente, não é? Estão a sentir prazer em fazer determinada brincadeira. Certo. Então parar aquilo para ir fazer o xixi que estão a sentir que têm vontade de fazer. Lá está, este passinho também é quando conseguem fazer isto, também significa que estão a ficar mais maduros a esse nível, não é? Exatamente. Não estão a ficar mini adultos, que fique claro também. Não. Eu queria... Depois, só para terminar, força. O último e derradeiro sinal é: eu não quero usar mais a fralda. Isso. E provavelmente, se respeitarmos tudo o resto para trás, se seguimos o ritmo e as necessidades deles a cada momento e os apoiarmos devidamente, quando eles disserem isto, se nós já observarmos tudo o resto, podemos ficar tranquilos porque vai correr super bem. Certo. Se houver um acidente com xixi, vai ser assim um único acidente. Isso. E é muito importante nós termos esta... existem estas duas habilidades que eles vão desenvolvendo a nível biofisiológico, não é? Que é primeiro este controlo da musculatura e esta percepção do estômago, desculpem, da bexiga cheia ou do intestino que precisa de evacuar. E estas duas habilidades podem ser, mais uma vez, motivadas por nós ou incentivadas quando eles dão estes sinais e quando eles verbalizam, mas este controle da musculatura dos sistemas e esta consciência de que está cheio e de que necessitam, não conseguimos desenvolver à força. Ou
Ou seja, é algo que efetivamente temos que dar espaço às nossas crianças. E agora, Melanie, se não te importares, estava aqui a pensar no que diz-me. estavas a dizer, se calhar passar um bocadinho, desafiar um bocadinho quem nos está a ouvir para se porem no lugar da criança ou do bebê, porque muitas vezes ainda são bebês e já estão a passar por um processo de treino de desfralde. Ponham-se no lugar deles e tentem imaginar o que uma criança ou um bebê sente quando recorrentemente, na altura geralmente do verão ou da primavera, que é o melhor, porque está calor, não é? Vai molhar a roupa e é mais fácil secar a roupa, e porque não vão ter tanto frio, e porque há menos roupa para tirar, e por todas as razões e mais algumas, não é? Que nós sabemos e que não são válidas, não podem ser. Nós temos que nos pôr no papel, no lugar deles, e não é de todo. Porquê que vocês fazem xixi na sanita no verão? Não façam pelas pernas abaixo, porque é verão. Nós, se nos pusermos, pensem no quão desconfortável, no quão mal eles se podem sentir ao fazer um processo destes. Certo. Quando nós sabemos que uma criança saudável faz este processo de forma natural, em que não tem que haver rigorosamente stress nenhum de volta disto. Certo. E eu posso-vos dizer isto, eu acompanhei desfraldes em escola assim, desta forma, e acompanhei de forma tradicional. Portanto, eu consigo dizer-vos que é possível fazer esta transição e consigo dizer-vos que em casa é uma lufada de ar fresco fazer isto assim. Sim. Claro que, e também não queria deixar passar esta ressalva, há questões de saúde, há questões, não é? Certo. Pronto, que nós temos que ficar atentos e se calhar intervir um bocadinho mais. Nós podemos criar uma rotina, se houver essa necessidade, se virmos que a criança está a avançar, está a crescer e parece que não está com vontade nenhuma de... Não é? Vai ingressar no pré-escolar. Não há obrigatoriedade nenhuma, se calhar estou aqui a avançar. Força. Mas desculpa, agora encaixei aqui neste assunto. Porque não há... Que é um grande mito, não é? Não há obrigatoriedade nenhuma. Nós podemos falar disto depois, mas era só para reforçar aqui a autonomia, que é, não há obrigatoriedade nenhuma de entrar na escola sem a fralda. Mas nós também podemos pensar nesta questão de se vai entrar na escola, há muitas crianças, poucos adultos, não é? Então vamos pensar um bocadinho na autonomia que nós podemos incentivar, que já falámos na antes. influência dos pares. Agora, não é? se eventualmente a criança aceitar e estiver aparentemente motivada, nós podemos perguntar-lhe se não quer começar a fazer xixi todos os dias antes de sair de casa, ou quando acorda, ou um momento do dia. Certo. Só isto já vai incentivar. Se houver uma questão de saúde, mais ainda, não é? E há situações em que nós temos que trabalhar aqui para que eles esvaziem mais vezes a bexiga, por exemplo, e deverá haver outros que eu desconheço. Sim. Este já aconteceu perto de mim e é importante fazer este trabalho de ritual, de rotina. E a partir daí o resto acontece, não é? Portanto, nós podemos ter este papel ativo, mas só assim, com respeito. Com não é? respeito, que porque é mesmo fazer isso. xixi pelas pernas abaixo, não Certo. queremos isso, queremos Melanie, respeitar. temos sensivelmente 17 minutos. Sim. E desculpem estar a dizer Não os faz mal. minutos, mas eu tenho que comunicar com a minha colega, não é? Eu acho que era importante ainda falarmos, nós falámos do desfralde diurno, não é? Sim. Eu acho que era importante falarmos no noturno, que é posterior, e que também pode ser um desafio. Tu já avançaste que temos aqui a janelinha dos 6 aninhos, Sim. mais meio ano, menos meio ano, e está tudo bem. Porque efetivamente não controlamos este contacto neuronal e estas células cerebrais e todos os outros fatores que tu falaste, até socioemocionais das crianças. Neste desfralde noturno não temos a criança desperta, ou seja, a criança está a dormir. Esta consciência da bexiga cheia, este controlo da musculatura da bexiga não é feito de forma consciente, e nós estamos aqui a falar em ser feito de forma voluntária, ou seja, consciente. Neste desfralde, qual será o nosso papel e que cuidados devemos ter na tua perspectiva? Da mesma forma que de dia interferir o mínimo possível. Não vamos acordar para ir à casa de banho de noite, não é? É a técnica do despertador, não é? Porque nós precisamos de crianças saudáveis e adultos saudáveis. Já chega às vezes que nós despertamos por outras razões. Temos muitos profissionais de saúde a darem esta indicação. Eu sei, eu já temos, ok? temos... A mim
própria. Sim. Sendo um processo natural e fisiológico, de dia vai ser de noite também. Agora, Ok. se chegar ali aos 6 anos, não é? 5, 6 anos, e Certo. começarmos a ver que não vemos forma de avançar, Certo. podemos pedir apoio a algum profissional que nos possa ajudar. Certo. Até lá, não há muito a fazer. Provavelmente reduzir ali os líquidos à líquidos. noite, um bocadinho de ser aqui, um bocadinho, Sim. não é? Pensar um bocadinho sobre o assunto. Falar disto com a criança. O Claro. pai, a mãe, a avó não usam Conversar. fralda para dormir. É possível isso Agora, acontecer. sabendo que precisamos da maturação fisiológica para isso acontecer, porque estamos a falar neste momento durante o sono, Certo. saber só que durante a sesta acontece primeiro do que durante a noite. A noite são Certo. muitas horas sem fazer xixi, não é? E trabalhar isto com muita calma e Certo. deixar acontecer, porque na verdade eles vão também dar sinal. Certo. Vai acontecer. Há situações em que acontece muito próximo do desfralo diurno. Uhum. Mas sim. há situações em que Que não. demora muito tempo. Certo. Às vezes desfraldam aos 3 anos e só desfraldam à noite durante, sei lá, perto dos 6. Certo. Pronto. Certo. Até lá, sabendo que está tudo bem, que não há razão nenhuma para alarme de Certo. todo o resto do desenvolvimento da criança, então aguardamos um bocadinho. Se não acontecer, começamos a procurar apoio. E É. os princípios são todos aqueles que nós Agora, falámos até só aqui. vamos tirar, exatamente, só vamos tirar a fralda quando, eu diria, no mínimo 10 dias Ai, com a não, fralda. ai, não compramos aqueles com a fralda resguardos e aqueles pijamas e aquelas Não. coisas todas e deixamos as crianças Fazer se xixi, envolverem em sentir. todo o seu xixi. Não. Isso pode ter algum impacto psicológico. Estamos a usar da ironia, mas pronto, porque isto é um assunto muito sério, não é? Porque da mesma forma que respeitamos durante o desfraldo diurno, temos que respeitar à noite. E eles vão dar o sinal derradeiro que é passar várias noites com a fralda seca. E eventualmente eles vão também dizer: olha, filha, já é a terceira ou quarta noite, tu dormes com a fralda sequinha. E nós incentivamos, claro. Exatamente. E continua a acontecer. Às vezes há um xixi lá pelo meio. Olha, vamos aguardar mais um bocadinho. Ai, mãe, mas eu não sei se quero fralda hoje. E aqui fica ao critério da família, não é? Mas aqui Eu diria que só tiramos para também não Claro. trazer Isso, não trazer o retrocesso, retrocesso, que é dizer, afinal eu não consigo, e a Isso. confiança vai abaixo. Isso. Olha, filho, como fizeste um xixi ainda Vamos na dar mais fralda, uns dias. vamos aqui marcar, quando conseguires 10 ou 15 dias sem fazer xixi na fralda, se tu sentires preparada, então tiramos a fralda Certo. de noite também. E aqui eu acho que isto é importante também neste desfralde noturno, que muitas vezes acontece efetivamente no momento do desfralde diurno. Acontece é um ali facto. muito próximo. Sim, mas pode não acontecer. E aqui é importante que não apressamos as coisas, que conversemos muito com a criança e que não andamos aqui com compras, não é, de resguardos e propositado, não é, porque devemos ter, porque pode acontecer, não é, mesmo depois de nós acharmos que é o momento certo, pode acontecer. Claro que sim, vai haver um ou outro acidente. E trabalhar claro que sim. muito isto é muito impactante na autoestima, na relação depois de segurança com o grupo de pares, no próprio sentido da autoimagem, de capacidade. Isto pode ser muito impactante. Sim. Esta frustração. Se houver não é? acidentes, ter esta questão de uma criança que ainda está em processo de desfraldo noturno, tanto como diurno, Isso. precisa de sentir-se bem consigo próprio. Tem que ter uma imagem positiva. Certo. Se nós constantemente estivermos a pôr abaixo esta questão Certo. do desenvolvimento da criança, a reforçar de forma negativa, isto não vai trazer impacto positivo nenhum. E não é o acidente, é aquilo que nós fazemos com o acidente, aquilo que nós verbalizamos bom nós frisarmos. Depois do acidente acontecer. Ai, não acredito. Tiveste tão bem esta semana, fizeste xixi na cama. Ai, vamos lá, não é? E a compensação, já não vais ter aquilo. Exatamente. Não. Estas coisas não devem acontecer, porque o que E nós queremos que é que haja uma autoestima positiva. O Sim. saber que tudo bem, é um processo natural. Quando chegar o momento, chega. Isso. Ai, mas o meu amiguinho já não usa fralda de noite. Olha, não usa, mas tu ainda estás a desenvolver nesse sentido. E quando nós falamos destas questões da autoestima e da autoimagem, estamos a falar, na verdade, de questões que são tão impactantes ao ponto de afetar outras áreas do desenvolvimento. E o desfralde,
como é um desafio muito grande, não é? Podemos aproveitar para normalizar o erro. Somos humanos, todos temos falhas. O erro no sentido de que eu não fiz xixi porque errei, mas porque ainda não consegui alcançar esta habilidade, Este patamar, não é? mas vou alcançar como alcancei outras etapas da minha vida. Quando eles tiverem outros desafios na vida deles e perceberem que é natural fazerem coisas erradas, que é natural falharem e não conseguirem alcançar tal como expectaram. Sim. Isto é importante, aproveitem isto também para trabalhar os pré-adolescentes e os adolescentes do futuro, não é? Que são estas crianças que estão a desfraldar hoje, não é? Pronto, temos 10 minutos, mas eu acho que tocámos em tudo. Tu tinhas aí uma ressalva que tu até sublinhaste e eu ia-te dar a palavra para tu partilhares connosco, acho que vai acrescentar. Que eu não falei, mas que gosto de frisar, porque tu falaste dos mitos há bocadinho, nós falámos desta questão da escola e podemos voltar lá se quiseres, mas esta questão que eu sublinhei aqui para não me esquecer tem a ver com coisas que geralmente ou fizeram connosco ou vemos alguém fazer com as crianças neste sentido do desfralde e que eu quero aqui frisar e vou ser assim um bocado se calhar bruta neste sentido, que eu vou dizer, não queremos, não deve o adulto fazer. Ok. O adulto, no processo de desfralde, não deve, não pode manipular o corpo da criança para ir à casa de banho. E isto inclui: agora está na hora de fazer xixi, vamos lá sentar no pote, tira a fralda, não é? Senta. Ai não, agora tens que ficar aí. E ele vai levantar-se, porque ainda não está preparado para estar ali não sei quanto tempo sentado, e nem sabe o que é que vai fazer. E diz, não, agora tentas aí que está na hora de fazer xixi. E fica ali assim a forçar. Isto é manipular. Isto é forçar um corpo que não é seu, e isto não traz uma relação boa com... É tirar o controlo do próprio corpo, não é? O adulto não impõe timings. Certo. É bem? A não ser que seja mesmo necessária esta questão das rotinas que nós falamos por questões de saúde, ou porque achamos que isto vai ser impactante na sua também segurança. noutras áreas da sua vida. Mas os timings têm a ver com agora vamos fazer, vais todos os dias à casa de banho, ao vacio, de X em X horas, e não, pode ser conversado, pode ser trabalhado com mesmo calma. Esta questão da água, conversar, olha, ao final do dia vamos beber menos líquidos para percebermos se isto começa a ser... ajuda, não é? Pronto, também estamos a falar aqui de idades em que já conseguem a nível cognitivo entender e conversar. Estamos a falar até mais ou menos aos 6, não é? Não usa castigos, nem punições, nem recompensas, está bem? Nem neste nem desafio, quadros nem de bolinhas, por está favor. Nem neste, nem nenhum. Nós queremos que isto seja uma coisa de autoestima, não é? Uma coisa positiva, e não que não seja fazer isto porque isto vai acompanhar-nos para a vida toda. Temos de ter uma excelente relação com... E quando eles forem crescidos, eles não querem só uma bolinha verde, acreditem em mim. Depois, não pressionar a criança com frases normais. Já és muito grande para usar fralda. Ou já és um homem ou uma mulher, que isso aí então... Não faz uma grande festa quando aparece um cocó no vacio. não há necessidade. Claro que se a criança festejar, nós podemos festejar com ela, porque efetivamente é um patamar, não é? Se a criança festejar é porque sente que conseguiu alcançar ali um novo patamar. Mas nós não precisamos de exagerar. Imaginem vocês alcançarem uma coisa qualquer, pronto, que faz parte do nosso desenvolvimento, e alguém diz, boa, parabéns, e palminhas, confetes e buzinas. Menos, pronto, é uma coisa natural. Olha, filha, fizeste um cocó no Olha, eu posso dar o exemplo de hoje. Eu estava a tomar um pequeno almoço e estava a observar o Santiago a vestir-se, e estava assim a olhar para ele, e ele ficou a olhar para mim tipo de género, sim, diz? E eu disse assim, como eu fico orgulhosa de te ver crescer e de perceber como tu consegues vestir os boxers e as meias. Só disse isto. E ele, todo orgulhoso, continuou. E tu não é? só descreveste o que estavas a observar. E estava mesmo a sentir isto. aquilo. Força. Olha, e por último, não deixa a criança sem a fralda, sem que ela peça. Ok. Bem. Boa. Principalmente no verão, no calor, naquelas coisas nos pátios, isso que estávamos a falar. Com croques e só de cueca, essas coisas todas, está bem? Pronto. Isto é muito importante. Acreditem que se seguirem estiverem atentos e seguirem
este ritmo individual de cada uma das crianças que acompanham, sejam os vossos filhos ou não, isto é possível. Experimentem e vão ver que é tão mais fácil e prazeroso para todos. Certo. Mais leve. Torna-se um processo simples. Isso. Eu tinha trazido aqui pelo menos 3 mitos para nós também desmistificarmos, como é óbvio na nossa conversa, que é intencional e que é preparada no sentido de tentarmos transmitir o máximo que conseguimos durante uma hora, já os desmistificamos, não é? Mas se calhar vou ler, porque assim também reforçamos aquilo que falamos. O desfraldo deve ser feito aos 2 anos, e aqui é um mito, não é? Como é óbvio, temos o ritmo da criança, não é? E temos esta maturação que é neuronal, ou seja, será que faz sentido aquilo que nós pensamos que será os primeiros sinais, exigirmos que isso seja feito? Já vimos que não é, Melanie? Não faz qualquer sentido. De todo. Força. Não, força. A outra tem a ver efetivamente com a questão institucional, não é? As crianças não podem ir para os jardins de infância usando fraldas, e aqui eu compreendo esta logística das instituições e muitas vezes esta gestão dos recursos humanos, isto que tu disseste, que é a adaptação dos espaços, tudo isto pode ser desafiante também, ok? Mas sim, as crianças podem, porque não podemos ir contra a Constituição, não é? Nós não podemos desrespeitar a sua integridade física, psicológica e emocional. E ao fazermos isso, não é? No verão anterior à entrada para o jardim de infância, estamos a desrespeitar as nossas crianças, ou seja, estamos a incumprir num crime. Que é um bocadinho isso. As nossas escolas públicas não estão propriamente preparadas para receber, mas nós temos que nos ajustar enquanto sociedade para respeitar cada vez mais as crianças em todas as suas necessidades, sejam de higiene, sono, emocionais, e nós temos aqui um desfazamento muito grande ainda do que sabemos e daquilo que acontece na prática. Verdade. A todos os níveis. A nível emocional também deves ter esta percepção. Portanto, nós precisamos que as escolas também se adaptem. Agora, as famílias, sabendo destas dificuldades, todos queremos que os nossos filhos estejam bem, não é? E sabendo que a autonomia de cada criança é importante para o seu desenvolvimento também, nós podemos incentivar esta autonomia, não é? Podemos dar aqui algum impulso, não é? Esperar sem fazer nada quieto, não é? Nós temos um papel importante neste processo também. Temos uma voz ativa. Claro, e temos o nosso papel na vida, temos responsabilidade pela vida dos nossos filhos e desenvolvimento deles. Portanto, vamos aqui ter um papel ativo, conversar sobre as possibilidades e promover a autonomia. E perguntar qual é a adaptação do espaço, como é que fazem, como é que precisam de ajuda, precisam de orientação. Se não é possível, se acham que não é possível, porquê? Tentar perceber. Qual é o nós plano preparamos B? os nossos filhos para que também sejam o mais autónomos possíveis, não só na questão da higiene, não é? Que pode usar fralda, mas até pode estar habituado a mudar a fralda de pé, ou até já ir à casa de banho com alguma regularidade fazer. Ou também os ajudarmos a adaptarem-se a diferentes contextos, mesmo assim respeitando a sua integridade e as suas necessidades. E o saber vestir e despir vai ajudar muito, não é? Saber puxar as calcinhas, baixar as calcinhas. Portanto, todas estas coisas são importantes. Não nos desresponsabilizarmos, como em todas as áreas da vida deles. Exatamente. E o último que eu tinha trazido era, porque nós estivemos a falar aqui nesta questão do processo biológico, e também para deixarmos sublinhar isto, não é? O desfralde é apenas biológico. A verdade é que estamos a falar daquelas rotinas que tu falaste, não é? E que a base do desfralde é efetivamente maturação cerebral e fisiológica, mas o impactante que tem a nossa motivação, o nosso criar um ambiente favorável, o explicarmos que existem outros caminhos, também vai influenciar o desfralde. Ou seja, não vamos só estar passivos à espera que o desfralde aconteça aos 10 anos, que não vai acontecer, não é? Mas percebes? Ou seja, o que eu quero também... Ninguém chega à adolescência com fralda, a não ser que tenha problemas de saúde. E o que eu queria explicar
explicar era isso, este mito de que é só um processo biológico. A sua essência, o seu desenvolvimento é neurofisiológico, sim, mas também o nosso papel em preparar o ambiente, em criar uma rotina que seja necessária, em conversar com a criança, em motivar, também vai influenciar o desfraldo. Por isso também tem esta parte de modelagem, de observação. Sim. Pronto, é isso. Olha, Bárbara, eu sei que Temos deve estar aí. 1 minuto. Eu queria só, porque nós não falámos sobre isto e eu acho que é mesmo Força. importante não esquecer. Interferir num processo de desfralde, da forma como estamos habituados a fazer treinos, etc., pode, nós não frisámos isto assim, mas acho que é mesmo importante deixar aqui, pode trazer questões de muitas dificuldades mais à frente, como obstipação, Isso. incontinência urinária, infecções urinárias recorrentes, disfunção sexual, fobias, baixa autoestima e dificuldade em deixar a fralda quando realmente estivessem supostamente preparados, não é? A nível de maturação. Verdade, por isso Portanto, tenham isto presente nas vossas vidas, nestas fases. Obrigada, Melanie, um beijinho Obrigada, muito grande e até muito breve. um beijinho. Pausa. Com saúde mental. O universo da parentalidade em discussão na Rádio AVFM. Ou como a literacia em saúde mental pode fazer toda a diferença na sua vida.